Boa tarde. Hoje a gente vai trazer aqui nos nossos vídeos a resolução de alguns exercícios do livro do 8º ano. Vamos começar aqui tentando apresentar aqui uma solução do exercício 6 da página 130, onde ele pede para calcular o valor de x em graus nas figuras abaixo. No primeiro item aqui a gente tem um retângulo, onde esse retângulo ele foi dividido aqui, foi traçado aqui um segmento de reta, ó, ligando dois vértices opostos, ó. E esse segmento de reta, ó, ele determina a diagonal. E divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Então, bem aqui, ele dividiu esse ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos de mesma medida. E dividiu esse retângulo em dois triângulos congruentes também, dois triângulos congruentes, ou seja, dois triângulos iguais. A gente sabe, ó, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma desses ângulos é 180 graus, né? Se esse ângulo reto, ó, ele já vale 90, consequentemente, ó, a soma desses dois tem que dar 90 também, né? Porque 90 mais 90, 180. E, portanto, a gente pode igualar esses dois ângulos, já que eles são congruentes também, ó. A gente pode igualar a 90, porque a soma deles dois dá 90. E assim a gente monta uma equaçãozinha do primeiro grau e, resolvendo, a gente encontra o valor do x. Então, eu tenho que x mais 2 graus mais 2x mais 4 graus tem que dar 90 graus. Eu vou somar aqui os termos semelhantes, viu? Aqui lembra lá da soma de monômios, eu vou somar os termos semelhantes. Primeiro eu vou fazer a soma desse x, ó, que é semelhante com esse 2x. X mais 2x, 3x. Depois eu vou somar só quem tem graus, ó. 2 graus mais 4 graus. Obtive 6 graus. Isso aqui dá 90. Agora eu vou isolar o x, tentar isolar o x. O 6, ó, tá somando, eu posso passar para esse lado da equação subtraindo, com sinal oposto. Já viu isso aqui nas aulas de equação? E a gente sabe que, na verdade, não existe essa coisa de passar para o outro lado. A gente faz para facilitar. Na verdade, eu subtraio 6 em ambos os lados. Então, se eu colocar menos 6 aqui, ó, elimina esse 6 e aparece o outro menos 6 desse outro lado aqui. E resolvendo essa subtração, eu vou ficar com 90 graus menos 6 graus, 84 graus. Ainda continuo com 3 aqui multiplicando. Vou fazer a mesma coisa. Eu poderia simplesmente, ó, dividir todo mundo por 3, né? Que é eliminar 3 dividido por 3 ia dar só o x. Mas a gente costuma fazer o seguinte, passar para o outro lado com a operação inversa. Está multiplicando, vem dividindo. E agora, o resultado dessa divisão me dá o valor do x, né? Então, o quociente de 84 por 3, ó, me deu o valor do x, que é igual a 28. Agora, no item B, o que é que a gente tem? Tem um paralelogramo, da mesma forma, ó, ele traçou aqui um segmento de reta aqui, ligando dois vértices opostos. Também traçou essa diagonal, da mesma forma. Esses ângulos aqui, eles são congruentes. Mas, na verdade, o que nos interessa aqui é um conhecimento, que esses ângulos aqui, ó, eles são alternos internos. Esses ângulos, eles também são congruentes, né? São iguais. Lá da geometria euclidiana. Ele nos garante que esses ângulos são iguais, são congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse aqui, é igual. Então, eu posso igualar. E aí, eu vou fazer 2x mais 3, ó, é igual a 80. E aí eu vou pegar esse 3, vou passar para esse lado da equação subtraindo, que ele está somando, vem subtraindo. Resolvo essa subtração, me deu 77 graus. E o 2x aqui, ó, o 2 está multiplicando, eu vou passar para esse lado aqui, dividindo. Esse aqui eu vou fazer questão de mostrar essa ideia
bem aqui. Eu vou fazer aqui novamente só para vocês terem a ideia. Essa ideia de passar para o outro lado. Na verdade, o que acontece é isso, ó. Fazer aqui do lado. 2x mais 3 graus, né? O que foi que eu fiz para acabar com esse 3 aqui? Deixar só o 2x. Eu somei, ó, menos 3 aqui, ó, desse lado. Só que se eu faço isso de um lado da equação, ó, eu sou obrigado a fazer a mesma coisa do outro lado também, ó, para não ter perca, não haver desequilíbrio. E agora, ó, foi o que eu fiz. Apareceu menos 3 dos dois lados. Eu subtraí 3 em ambos os lados aqui da equação. E agora, ó, os opostos se anulam. E aqui fica só o 2x. Isso aqui é igual a 77. Porque 80 graus menos 3 graus, 77 graus. Aí, na verdade, é isso que acontece, né? A gente diz que passa para o outro lado para evitar de estar fazendo essas contas. Mas o que acontece realmente é isso. Da mesma forma aqui também, ó. Esse 2x aqui, ó. 2 vezes x, eu fiz o quê? Eu dividi por 2 aqui, ó. E aqui tem um 77, ó. Divido por 2 desse lado também, ó. O que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. E 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x dá o próprio x. E aqui me dá 77 dividido por 2. 38,5 graus. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai fazer agora aqui a solução de mais 2 itens. Agora aqui a gente tem um losango. De forma análoga que o item anterior, esses ângulos também eles são alternos internos, portanto eles também são congruentes. E aí eu posso fazer a soma. Posso igualar eles a 90. Por quê? Porque aqui, ó, esse ângulo aqui somado com esse aqui forma um ângulo reto. Ó, se você observar, isso aqui é um ângulo reto. Essa diagonal aqui, que foi esse segmento de reta aqui, ó, que ligou dois vértices opostos, ele traçou essa diagonal, uma das diagonais do losango. E, portanto, ele dividiu esses ângulos aqui, ó, em dois ângulos congruentes. Era 90, ficou 45. Da mesma forma, se o de lá era 45 e esses aqui eles são ângulos alternos internos, são congruentes. Então, ambos, a soma dos dois tem que dar 90. Então, a gente vai igualar a soma de x mais x sobre 2 igual a 90, né? Porque esses ângulos, ambos medem 45. Ora, então o que é que acontece aqui, ó? Eu estou com x mais x sobre 2 igual a 90. Eu tenho que fazer alguma manipulação nessa equação para eliminar esse 2 aqui, para eu poder isolar meu x, que da forma que está aqui eu não vou conseguir. Eu vou multiplicar, ó, toda a equação por 2, porque vai aparecer um 2 aqui, ó, e aí eu vou simplificar. Ótimo. X vezes 2, 2x, mais 2 vezes x sobre 2 é igual a 90 vezes 2. Vou resolvendo aqui, ó, 2 vezes x, 2x, né? Esse aqui dá para me cortar, ó, um está multiplicando, outro está dividindo, ó. Ou seja, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes x dá só x. 90 vezes 2 me dá 180. E agora, ó, resolver aqui, ó, 2x mais x dá 3x, é igual a 180. Esse 3 eu vou passar para cá, tá multiplicando, ó. Vocês já viram a justificativa do porquê que eu posso passar para o outro lado dividindo. E o meu x deu 180 sobre 3, x igual a 60. Agora vamos fazer a solução aqui do item D. É um trapézio, né? A figura é um trapézio. E ele tem esses dois lados aqui, ó, são congruentes, ó. Então, se esses lados aqui são iguais, então, consequentemente também, o ângulo da base aqui também é congruente. É igual. Porque os ângulos proporcionais aqui a esses lados, ó, como os lados são iguais, eles proporcionam ângulos aqui, os ângulos da base aqui vão ser iguais. É que eu vou fazer então? Então vou igualar esse aqui a esse, já que eles são iguais. E esses dois ângulos aqui, ó, eles são congruentes, são iguais. E eu sei então que 2x mais 30 é igual a x mais 55.
E aqui, ó, esse x está somando, eu trouxe para esse lado da igualdade subtraindo, esse aqui estava somando, fiz o oposto também, passei para o outro lado subtraindo. E resolvendo isso aqui, eu achei x igual a 25. O que foi que eu fiz? Ó, 2x menos x é igual a x, e 55 menos 30, 25. Então, x é 25 graus. Vamos tentar resolver aqui agora essa questãozinha aqui da página 137. Calcule as medidas A e B em graus indicadas no triângulo abaixo. Aqui eu vou resolver de duas vezes. Vou fazer a primeira solução para depois eu poder encontrar o valor do B. Vou encontrar o valor do A. Ora, a gente sabe que aqui é um triângulo. Nessa figura é um triângulo, que o enunciado já nos diz que é um triângulo, né? Ó. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, ele dá 180. Eu tenho duas medidas já. Eu tenho aqui, ó, esse ângulo é um ângulo reto, ele é igual a 90, ó, aqui mede 90, apesar de ele não estar dizendo. E essa outra medida é 60. Então, eu sei que 90 somado com 60 mais A vai me dar 180 graus. Eu vou somar esses dois aqui, 90 mais 60 vai me dar 150, mais A vai ser 180. E eu vou fazer esse 150 tá somando, eu vou passar para o outro lado da igualdade subtraindo. E eu encontrei aqui, determinei o valor do A. Meu A é igual a 30. E o que é que acontece? Ele fez uma projeção aqui, apesar da figura não ter ficado bonitinha, mas ele projetou aqui, ó, prolongou esse segmento daqui, ó, desse segmento aqui. Ele prolongou. E aí agora ele quer saber, ó, qual é o valor desse ângulo aqui. Eu sei que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de meia volta, né? Um ângulo suplementar, um ângulo que a soma desses dois aqui, A mais B, vai me dar 180, né? E, portanto, eu posso somar A mais B, tem que dar 180. Um ângulo raso, ó, um ângulo aqui de meia volta. E eu já tenho o valor do A, que eu determinei aqui anteriormente, ó, é 30. E 30 mais B vai me dar 180. De forma análoga aqui, ó, eu vou passar esse 30 para o outro lado subtraindo. E o meu B me deu 150. Agora a gente vai resolver aqui mais um exercício. Na verdade é uma questão aqui eu adaptei porque é análogo aqui a uma questão lá do exercício de vocês, lá do livro de vocês, na página 166. Onde ele quer que a gente calcule a área aproximada de figuras. Ele levando em consideração que o lado de um quadradinho ele mede 1 centímetro. Eu adaptei, trouxe outras imagens, outras figuras, não são as mesmas, que é só para vocês terem uma ideia de como é que resolve aquele tipo de questão. Porque as imagens, quando eu fui colar no Word lá, não ficou muito visível. Ficou um pouco apagado, não dava para visualizar bem no PDF. Mas eu trouxe aqui uma forma aqui da gente conseguir fazer o cálculo de área aproximada. Nós vamos utilizar uma forma, né? Lá no nosso PDF tem o nome do cara lá que determinou essa fórmula, que na nossa solução não vou mencionar, vou só mencionar a fórmula. Essa área aproximada, veja essa figura aqui, ó, desenhada numa malha quadriculada. Eu não desenhei a malha toda, peguei só o que me interessava. E ele quer saber o valor dessa área. O valor dessa área. Sabendo que esse cara aqui, ó, cada quadradinho desse aqui, ó, tem 1 centímetro. Como é que ele calcula essa área aqui aproximada? O valor dessa área vai ser dada por 1 meio de B, vou já dizer quem é B, mais I menos 1. Como assim? Ora, o B vai ser, ó,
esses vértices, ó, do contorno. Vai ser a quantidade de vértices, ó, do contorno. E o meu I vai ser a quantidade desses mesmos vértices, porém aqui internos à figura. E então, fazendo essa conta aqui, ó, nesse triângulo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meu B é igual a 12. E o meu I, ó, que são os vértices que estão internos aqui à figura, vai ser 1, 2, 3, 4. Vou substituir na fórmula então. Vai ser 1 meio vezes 12, né, que é o B, ó, no lugar do B aqui, ó, tô substituindo por 12, ó. No lugar do B eu tô colocando 12 e no lugar do I, ó, tô colocando o valor do I, que é 4. E, portanto, fica o seguinte, 1 vezes 12 é 12, né? Resolve primeiro o produto, depois a soma, subtração. Agora eu vou resolver primeiro aqui a divisão, ó, 6 dividido por 2, 12 dividido por 2 dá 6, 4 menos 1 dá 3. E, portanto, a área aproximada aqui desse cara é 9 centímetros quadrados. Ora, perceba uma coisa, que o triângulo a gente sabe que a área dele, ó, pode ser determinada como sendo a base vezes a altura sobre 2. Vamos ver aqui, ó, quantos quadradinhos tem essa base desse triângulo? 1, 2, 3, 4, 5, tem 6. Vezes, quantos quadradinhos tem a altura? 1, 2, 3. Sobre 2. E, portanto, ó, a área desse cara lá, posso simplificar. Um está multiplicando, outro está dividindo, né? 6 dividido por 2 dá 3. E vezes 3 dá 9. Veja que bate. Isso aqui é válido. Claro que eu trouxe uma figura convencional, ó, desenhada na malha, que é um triângulo, justamente para vocês perceberem que dá para calcular uma área aproximada de uma figura não tão convencional, porque a do triângulo, vocês já sabiam calcular. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês novamente, que eu acho que não estava no foco. Percebam, ó, que a figura desenhada nessa malha que a gente fez, ó, é em formato de um triângulo. Eu utilizei a fórmula aqui, ó, dada para encontrar a área aproximada, e encontrei 9 centímetros ao quadrado. Mas percebam, ó, que um triângulo, ó, esse triângulo tem base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 quadradinhos de base, né, ó. E a altura tem, ó, 1, 2, 3. E se eu substituir na fórmula para calcular a área do triângulo, eu vou encontrar exatamente a área que a gente encontrou aqui, ó, de 9. Porque, ó, 6 vezes 3 sobre 2, ó, que é a base vezes a altura, 6 vezes 3, ó, a base é 6, a altura é 3, dividido por 2, eu simplifiquei, ó, 6 dividido por 2 deu 3, vezes 3 deu 9. Claro, né, como eu já havia falado, claro que vocês conseguiriam calcular a área dessa figura de um triângulo sem que fosse preciso utilizar essa fórmula, mas eu queria trouxe nessa figura do triângulo justamente para vocês perceberem que existe outra forma de eu calcular uma área aproximada, né? O triângulo não havia necessidade, eu tinha a forma, mas vai haver desenho, vai haver figuras, como foi o caso da figura que tinha no exercício de vocês, da página 166, que ela não tinha um formato regular, né? Era uma figura que tinha uns contornos um pouco estranhos, né? Que a gente não consegue uma forma, a gente não tem uma forma pronta. Mas esse cara aqui, ele encontrou essa fórmula aqui que dá para aproximar bem, dá para fazer uma aproximação bem precisa. Nesse outro exemplo, eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe agora. Esse exemplo aqui, ó, a figura, apesar de não estar muito bem feita, mas lá no PDF que eu vou enviar para vocês, tem o desenho original. E imagine que eu queira agora calcular esse contorno aqui, ó, de cor amarela. Eu quero essa área pintada em amarelo. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, o B igual a 4, ó, que é quem está nas bordas aqui, ó, os pontos aqui que determinam esses vértices aqui que está no contorno, ó, 1, 2, 3, 4.
é o B. O meu I é quem está aqui interno, é 1, é I, é 1, né? E eu substituindo nessa forma, ó, fica A igual a 1 meio vezes B mais I menos 1, ó. Vou substituir, ó. O B é 4, ó. Estou fazendo a substituição. E o meu I é 1, ó. Tá aqui. E agora eu substituo 1 vezes 4 é 4, ó. 4 sobre 2. 1 menos 1 dá nada, né? E 4 sobre 2 dá 2. E eu consigo determinar essa área. E perceba, ó, que se eu olhar para esses outros quadrados maior, cada pedaço desse aqui, ó, vai ser a metade de um quadradinho desse aqui maior. E realmente, se esse aqui tudo era 4, a metade que está pintada aqui de amarelo, vai me dar 2. Mas é interessante, e se eu não quisesse calcular essa área? Agora eu quisesse calcular essa área aqui, ó, toda, ó, a área pintada de azul e de amarelo, as duas, se eu quisesse as duas áreas. Sendo que, ó, essa área aqui é uma circunferência, né? Uma área de forma arredondada, que está circunscrita aqui, ó, dentro desse quadrado. Como era que eu poderia fazer? Eu poderia, uma área aproximada, né? Eu poderia, ó, fazer o seguinte, eu colocaria mais 2 vértices aqui, ligaria esses caras, ó, né? Agora eu ia aplicando essa mesma fórmula agora, eu tinha outra solução, ó. Eu ia ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 5, 8. Eu ia ficar com o meu B, ó, igual a... Fazendo lá aquela soma, tem que ter cuidado para não... Senão não vai aparecer na solução, né? Vou pegar aqui, só um minuto, vou pegar aqui outra folha branca para a gente fazer outra solução aqui. Para não bagunçar muito aqui a coisa. Vamos lá, desculpe aí, só um momento. Fazendo outra solução para esse mesmo problema, agora querendo calcular a área pintada em azul e amarelo, ó, eu usando aquela fórmula lá, ó, a área aproximada lá era meio vezes B mais I menos 1. Eu ia ter aqui, ó, meio vezes, o meu B é 8, ó. O meu I continuaria sendo 1, ó, menos 1 da fórmula. Esse menos 1 com mais 1 vai embora, né? E aqui 1 mais vezes 8 dá 8 sobre 2, né, ó. Isso aqui vai me dar 4, claro. Esse cara aqui está em centímetros quadrados. Mais um detalhe, ó. A gente percebe que não é necessariamente 4. Tá faltando essas áreas aqui, ó. 4 seria toda a área. Como era que eu encontraria essa área aqui mais precisa? Eu poderia muito bem, ó, eu já calculei a área desse aqui, a área agora desse novo feitio que eu fiz aqui de aproximação. Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma média. Eu posso fazer uma média aritmética das duas áreas. A primeira área que a gente encontrou, ó, foi 2. A segunda área foi 4. Posso fazer uma média. Uma média aritmética, ó, vai ser 2 mais 4. Ó, 2 a primeira área que eu encontrei, 4 a segunda. A média aritmética tem que ser a soma do... e dividir pelo total de soma, né? Foi somado dois valores, eu divido por 2. E, portanto, isso aqui vai me dar 6 sobre 2, ó, 3 centímetros ao quadrado. Um valor bem mais aproximado para a área que a gente queria calcular agora. Espero que vocês tenham entendido. E eu vou mandar os exercícios, todos eles lá. Esses mesmos exercícios que eu resolvi aqui, eu vou enviar para vocês em PDF. Eu quero que vocês assistam o vídeo e façam a solução e na sequência me enviem. Por que eu fiz os mesmos exercícios? Para mim ter certeza que vocês vão assistir os vídeos para resolver os exercícios. E, consequentemente, vocês assistindo o vídeo, vocês copiando a solução, assim vocês vão estar aprendendo e
Caso fique alguma dúvida ainda, vocês podem me mandar mensagem, como de costume, que a gente está inteira disposição para tirar essas dúvidas de vocês. Uma boa sorte a todos.